Olá, bom dia, meus caros ouvintes. Estamos de volta para mais uma edição do podcast Media Training. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante na política, que é a gestão da reputação. Saudações, estimados ouvintes do podcast Media Training. Vamos explorar esse tema fundamental para qualquer político que busca o sucesso. Construindo uma reputação política sólida. Neste episódio, mergulharemos na importância da reputação política. Como os políticos podem construir e gerenciar uma imagem positiva ao longo do tempo. E discutiremos estratégias para lidar com crises de imagem, construir relacionamentos duradouros com os eleitores e estabelecer-se como figuras confiáveis e comprometidas com o bem-estar da comunidade. Esse, meus amigos, minhas amigas, é o desafio que se impõe a todos aqueles e aquelas que desejam se aventurar, disputando um cargo eletivo nas próximas eleições municipais. A reputação política é um ativo valioso que pode determinar o sucesso ou o fracasso de um político. Ela é forjada através de ações coerentes com os valores e promessas do político. E isso tudo tem que estar junto com uma comunicação clara e transparente com o público. Mas a pergunta que se impõe é como, Como podemos construir essa reputação de forma sólida e confiável? E aqui eu vou dar o caminho das pedras para você. Primeiramente, é essencial ser autêntica e consistente em suas ações e discursos. Políticos que agem em conformidade com seus princípios e mantêm uma mensagem coerente ao longo do tempo, ganham a confiança dos eleitores. A transparência e a honestidade, obviamente, são fundamentais para construir essa imagem positiva. Outro aspecto crucial é o relacionamento com a comunidade. E aí eu falo de estabelecer conexões significativas com os eleitores, ouvindo suas necessidades e preocupações, ouvindo mesmo, sentando para ouvir. Não é só para tirar foto, não é só para fazer vídeo com a comunidade. É sentar para ouvir a comunidade mesmo. Estabelecer essa conexão significativa exige o difícil ritual de ouvir. E é fundamental porque ouvindo as preocupações dos eleitores, o político pode começar a ser visto como um líder comprometido com o bem-estar coletivo, quando ele começa a usar os momentos que tem privilegiados para falar em nome dessa comunidade e chamar atenção para suas dores e para seus problemas. Participar ativamente de eventos locais, reuniões comunitárias e debates públicos é essencial para fortalecer esses laços. E eu digo eventos locais, é qualquer evento, tipo uma feijoada, uma churrascada, uma festa de aniversário, qualquer evento, qualquer coisa que reúna a comunidade. Vale, porque se você está lá e foi convidado, é muito importante. Essas reuniões comunitárias que são feitas para decidir questões estratégicas e debates públicos,
se inserir nos debates públicos, participar ativamente dos debates públicos, dando a sua opinião através da mídia, através das redes sociais. E gerenciar uma reputação política também envolve, obviamente, lidar com crises de imagem de forma eficiente. Políticos enfrentam desafios e críticas ao longo de suas carreiras, isso é um fato. Você precisa aprender a lidar com isso. É preciso aprender a lidar com isso. E saber como responder a essas situações é crucial para evitar danos irreparáveis à reputação. Prepare-se para crises de imagem, porque elas invariavelmente vão acontecer, quer você queira, quer não queira, porque se você não fizer nada de errado, os seus adversários irão tratar de inventar alguma coisa e isso pode se transformar numa crise de imagem. É preciso saber lidar, inclusive, com a mentira, mas também com a verdade, com os problemas que acontecem. Políticos enfrentam desafios e críticas ao longo de suas carreiras e é preciso saber lidar com essas situações, como responder a essas situações. Uma abordagem transparente, assumindo responsabilidades e propondo soluções, pode ser uma estratégia eficiente para superar momentos difíceis. E aí entra um indispensável treinamento de mídia para lidar com crises de comunicação. Eu recomendo, se você nunca fez, seria uma boa considerar fazer, porque pode lhe ajudar bastante. Ajudar, inclusive, ajudar a superar momentos difíceis, né? Então, partamos do princípio de que é preciso ter um treinamento, uma equipe, estudar gerência de crises de comunicação. Além disso, as redes sociais elas desempenham um papel fundamental na gestão da reputação política, como vocês devem saber. E aqui eu vou citar exemplos internacionais de gestão efetiva da reputação digital. Vou citar esses exemplos internacionais porque não quero entrar no debate de quem é melhor, se é a direita ou a esquerda brasileira. Vamos aqui para pessoas que têm, digamos assim, uma gestão internacional de suas carreiras políticas. E aqui citando exemplos internacionais, né, de gestão efetiva da reputação digital, eu recomendo que você siga esses perfis e veja o que eles fizeram e o que estão fazendo. Nós temos a Angela Merkel, que é ex-chanceler da Alemanha, que utilizou suas redes sociais para se comunicar diretamente com os cidadãos, europeus inclusive, compartilhar suas ideias e responder a críticas. Outro exemplo é o Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, que utiliza suas redes sociais para criar uma imagem autêntica e se conectar emocionalmente com os eleitores. Então, aqui 2 exemplos bons para avaliar, certo? E construir uma reputação política sólida requer tempo, né? Não é uma coisa que você pode comprar na prateleira, não tem para vender. É preciso dedicação e uma comunicação estratégica. Ao adotar uma abordagem autêntica, consistente e transparente, os políticos podem conquistar a confiança dos eleitores e se estabelecer como líderes comprometidos com o bem-estar da comunidade. E eu vou citar aqui 2 fontes bibliográficas que podem ajudar a você que está aí pesquisando, não é, essa área de política. Ainda continuo bastante gripado e com dificuldade de falar. Eu acho que vocês já devem ter notado, né?
Mas aqui eu vou citar duas referências importantes. A primeira é um artigo acadêmico de Taha Yasseri. Taha Yasseri escreve Tahayysseri. Taha Yasseri. O artigo chama Digital Media Strategies of Political Leaders. E aqui numa tradução minha, uma análise das redes sociais, a presença nas redes sociais de Barack Obama, de David Cameron e de Angela Merkel. Também participam desse artigo acadêmico o Aniko Hanak e a Ruth Garcia Gavilanes, um artigo escrito aí a 3 mãos, Digital Media Strategy of Political Leaders, uma análise da presença de mídia de Barack Obama, David Cameron e Angela Merkel, e outro artigo acadêmico de Karen Getsemana e Christina Holtz Bacha, Justin Trudeau, Leadership Brand, a Case Study in Successful Political Branding. É uma análise de caso, um estudo de caso do sucesso político, né, da marca criada por Justin Trudeau como líder político digital. E eu recomendo a vocês esses 2 artigos acadêmicos que falam sobre reputação na política. Agora, se você está na estaca zero, pensando assim, bom, mas eu não tenho reputação nenhuma na política. Você tem. Se você é filiado a um partido político, desde que se filiou, isso já faz parte da sua história política. Mas se você nunca se filiou a um partido político, mesmo assim você tem uma reputação política. Porque desde o dia que você começou a votar como eleitor, habilitado, foi lá votar e votou nas eleições em primeiro, segundo turno, quando houve. Se você participou das eleições, isso é parte da sua história política. Em quem você votou, como você se posicionou. Você se arrepende de ter votado em quem votou? Você votaria novamente nos candidatos que escolheu no passado? Tem condições de defender suas ideias, os seus votos anteriores? Isso é a sua reputação política, quando você parte do zero e, por exemplo, nunca foi candidato e é um pré-candidato agora nesse momento. E a partir daí, a partir dessa sua decisão, né, de posição política, porque nós vivemos numa sociedade democrática há pouco tempo e as pessoas ainda não se deram conta de que o ser político é qualquer indivíduo que nasce em sociedade é um ser político. A própria existência em sociedade só é possível devido a decisões políticas que foram tomadas e são mantidas devido às leis que nós decidimos que devem permanecer, aconteça o que acontecer, lidere quem liderar. As leis são as mesmas e permanecem, os homens passam, as leis ficam. O Estado Democrático de Direito. Estude sobre o Estado Democrático de Direito para entender que você é um ser político desde o dia em que nasceu, porque você nasceu graças a uma política pública, você nasceu porque alguém pagou, e aí você tem privilégio de ter nascido em algum berço de ouro, e assim vai. Toda posição é uma posição política. Então, a pergunta que fica é: quem é você como político? Agora, é importante você entender, olhar para dentro dessa caixa e quem você quer ser. Qual a reputação que você quer construir a partir de agora para a disputa das eleições municipais. Se precisar de ajuda nisso, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou Arquimedes de Castro, especialista em Media Training. Esse é um podcast que fala sobre comunicação política e marketing digital. Sejam todos bem-vindos, compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que deve aprender sobre isso. Deixem aí comentários e, por favor, um like se você gostou do conteúdo. Até a